Olá para todos, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e neste vídeo gostaria de trazer um pouco do que é a profissão do psicólogo, psicólogo clínico, para ser mais diretivo. Então vou estar falando especificamente sobre o atendimento a cliente dentro de consultório ou clínica de psicologia, ignorando a abordagem. Então aí sobre qualquer tipo de abordagem, há alguns princípios que são lógicos e gerais. E por que a importância que eu encontro em trazer este vídeo? Porque realmente as pessoas muitas vezes não têm noção do que é o trabalho do psicólogo. Então a gente vê isso pelo próprio diálogo na rua convencional com pessoas que ainda não frequentaram uma assistência psicológica. Você vê que realmente as pessoas não têm noção do que é o trabalho do psicólogo. Obviamente não estou falando de todos, mas de uma grande quantidade da população. Então, o que ocorre? Muitas pessoas buscam um psicólogo, por exemplo, para pedir um conselho. Buscam um psicólogo para lhe dar uma resposta a respeito deles. Buscam um psicólogo para dizer o que fazer. Se este indivíduo que você está buscando te der um bom conselho, nunca mais volte nele. Porque ele não faz ideia do que é ser um profissional da área de psicologia. Eu não atuo como profissional, é importante deixar isso bem claro aqui. Eu sou estudante, não estou ainda na época de atuação em clínica, então nós temos uma fase da nossa formação que nós atuamos em clínica. Eu ainda não cheguei nessa fase, mas nós estudamos o que é a nossa profissão e o que é o nosso trabalho. Então, mesmo não tendo atendido ainda, eu já tenho uma noção do que é de nosso trabalho. Nós temos relatos, nossos professores, em geral, se não atendem no momento, já atenderam por muito tempo em clínica ou em consultório. Então, nós temos realmente uma noção do que é o trabalho como psicólogo e isso me dá parâmetros para estar falando aqui a respeito e estar afirmando que se o indivíduo tirar um bom conselho, ele não é psicólogo e ele não faz ideia do que é ser psicólogo, porque psicólogo não é conselheiro. Então, conselhos são para líderes espirituais. Então, se você quer um conselho, você quer aliviar a tua alma, ou você quer ouvir algo, digamos, de autoajuda, se você quer algo do gênero, procure um conselheiro espiritual, se você acredita em espiritualidade, seja qual for ele, de qual religião. Mas isso é trabalho de conselheiro espiritual, não é trabalho de psicólogo. Bem como dar respostas prontas. Então, se você quer saber por exemplo, por que você tem uma atitude, vá na frente do espelho e pergunte, que é a melhor pessoa para te dar a resposta. Então, só você mesmo pode responder esse tipo de questão. Ah, será que eu devo terminar o namoro? Você é quem tem que responder isso. Você é quem sabe como anda o teu namoro, você é quem sabe se esse namoro te faz feliz ou não. Aí, então nenhum psicólogo bom, que siga princípios éticos, vai te dizer faça isso, faça ou não faça isso. O que é então o trabalho do psicólogo? Se eu já falei algumas coisas que não são, né? Mas o que realmente é o trabalho do psicólogo? O trabalho do psicólogo é te ajudar a encontrar as respostas. Então não é te dar a resposta. É realmente te encaminhar, e aí vai depender da teoria dele e da escola a qual ele segue, qual abordagem ele segue, é te encaminhar para um rumo aonde você vai compreender todas as suas perspectivas, quais são as consequências possíveis das tuas escolhas e das tuas atitudes, e através disso você, que é o mais indicado e o único que realmente pode fazer isso, vai escolher qual é a tua solução possível. Você vai trabalhar com o conteúdo que lhe é cabível trabalhar. O psicólogo ele é apenas um intermediário nesta atitude. Então ele é quem faz esse processo de te defrontar com você mesmo, para que você se autoconheça. E em alguns momentos ele vai exercer outras funções. Então ele vai estar exercendo, por exemplo, funções como a questão da transferência, que já há também um vídeo, e aí é direcionado à psicanálise mais forte. Há um vídeo já no canal também do YouTube, acessem aí, se inscrevam
e assistam os outros vídeos, há um vídeo onde eu trago a questão da transferência dentro da psicanálise. Então, quando o paciente transfere sentimentos que ele teria para uma outra pessoa que ele não tem condição de trabalhar, ele transfere para o seu terapeuta e desse modo ele consegue trabalhar com os seus sentimentos. Então, o psicólogo ele é um intermediário ali entre você e o seu eu. Agora, psicólogo não é conselheiro espiritual. Psicólogo, se ele digamos, se ele faz parte de uma religião, de algum tipo de aconselhamento espiritual, é importantíssimo que se distinga muito bem isso. Então ele não pode trazer as suas questões de espiritualidade para dentro do consultório, assim como quando ele estiver no seu centro, na sua igreja, onde for, ele não pode se assumir como psicólogo lá, porque lá é uma outra questão. Ele é um indivíduo como qualquer outro, ele tem direito sim a ter sua espiritualidade, a ter suas crenças, ele tem direito a aconselhar seus amigos, seus conhecidos, mas como indivíduo, não como psicólogo. Como psicólogo, ele tem a obrigação ética de atuar como psicólogo. E um bom psicólogo não é conselheiro, um bom psicólogo não é me pergunte que eu te respondo. Isso é uma questão, ele pode agir desse modo dentro de uma sala de aula, dentro de uma proposta de ensino. Agora, quando ele está falando com um paciente, ele não traz respostas para o paciente. Porque geralmente as perguntas que o paciente tem, que são referentes à própria vida do paciente, somente o paciente pode responder. Então, o psicólogo ele, age como um intermediário aí. E aí, o psicólogo nunca vai agir como conselheiro. Em certos momentos é óbvio que talvez se faça necessário o psicólogo dar alguma direção um pouco mais intensa, um pouco mais enfática. Por exemplo, se um indivíduo te diz que vai matar outro, obviamente você não vai ignorar uma informação como essa. Ou se ele diz que vai se matar, você não vai ignorar uma informação como essa, porque estamos falando de uma questão socialmente condenável e que vai trazer prejuízos gigantes para aquele indivíduo. Então, obviamente, o psicólogo ele vai ter uma interferência um pouco mais enfática, mas ele também não vai dizer não mate, ele vai dizer, olha, você sabe que há consequências para uma atitude como essa, você vai ser penalizado por isso, você mesmo vai talvez tenha se penalizar, mais tarde irá se penalizar por ter uma atitude como essa. Então ele vai trazer argumentos, mas ele não vai ficar dando conselhos aleatoriamente. Isso não é trabalho de psicólogo. E aí uma questão que também eu trago um tanto da relação do paciente com o psicólogo, ou paciente-cliente com o psicólogo, é a questão da forma como o paciente age. Então, muitos pacientes têm na sua cabeça que o psicólogo é aquela... Até eu postei recentemente no G+, se alguém quiser seguir também pode me procurar no G+, pelo próprio YouTube você consegue acessar no canal o G+. Eu postei uma imagem bem bacana, que tinha a imagem de um super-homem e embaixo escrito como referência aos psicólogos, como o seu paciente te vê, que é realmente como um super-herói, como uma pessoa tocável, aquela pessoa cheia de soberania, aquela pessoa que é capaz de ler a mente alheia. Então há uma imagem formada acerca do psicólogo muito emblemática. E isso faz com que muitos pacientes ajam de uma maneira às vezes um pouco infantil, que é de tentar testar o psicólogo. Então muitos pacientes chegam e, por exemplo, querem que você leia a mente deles. Como eu disse, eu não atendo pacientes, mas eu estou relatando a partir do atendimento de profissionais da área, de leituras. Então, muitos pacientes chegam e realmente querem que o psicólogo leia a mente deles. Obviamente, se o psicólogo é um bom profissional, ele não vai se submeter a isso. Ele vai explicar para esse paciente que não é o trabalho dele, não é assim que se age dentro da psicologia, não é a função nem o intuito de um psicólogo estar lendo a mente de ninguém. O trabalho de um psicólogo é estar te ajudando a resolver sofrimentos psíquicos. Então não é tá lendo a tua mente, é você quem tem que trazer o conteúdo para dentro de uma sessão de psicoterapia. Não é teu psicólogo quem tem que estar adivinhando o que você pensa. Obviamente, ao decorrer do tempo, como é trabalho do psicólogo, ele está diariamente trabalhando com isso, atuando ali na clínica, é comum
que a partir de um determinado momento o psicólogo ele consiga pressupor certas coisas a respeito do paciente. Então, é possível que ele realmente consiga presumir o que aquele paciente está pensando naquele momento. Mas um bom profissional da área jamais vai falar necessariamente isso para o paciente. Ah, você está pensando. Não. Ele vai talvez utilizar essa informação para argumentar, para que o próprio paciente traga esta questão que ele está pensando através de palavras, através de coisas mais palpáveis para aquele momento. Até mesmo porque essa é exatamente a intenção da terapia. Então é justamente a intenção, não é o psicólogo adivinhar o que o sujeito está pensando, mas sim que o próprio sujeito traga esse conteúdo para que ele consiga também expor os seus sentimentos e trabalhar com esses sentimentos. Outra questão referente que é comum pacientes fazerem para tentar testar o psicólogo é dar informações fraudulentas na esperança de que o psicólogo adivinhe que essas informações são fraudulentas. Bom, primeiro, que conforme for a escola que esse psicólogo segue, a teoria a qual ele utiliza para abordar esse paciente, nem vai importar para ele se a tua informação é verdadeira ou não. Isso já tem alguns vídeos aí no meu canal também explicando a respeito da psicanálise, que para a psicanálise não faz muita diferença o que você relata é verdade ou não. Porque quando nós mentimos, nós estamos muitas vezes nos expondo mais do que falando a verdade. Então nós vamos trazer um conteúdo muitas vezes maior do que se estivéssemos falando a verdade. Sendo assim, você pode mentir que o teu psicanalista, no caso se for um psicólogo de viés psicanalítico ou um psicanalista mesmo, ele vai trabalhar em cima da tua mentira e acredite, ele vai fazer um ótimo serviço e você vai descobrir que aquela mentira muitas vezes está falando muito mais a verdade de você do que qualquer coisa que você diga achando que é verdadeira. Então, conforme a escola, ele nem vai se importar muito se é uma informação fraudulenta ou não. Conforme a escola, que não trabalhe com a mesma tranquilidade com informações fraudulentas, aí às vezes o cara conta, o paciente traz para o psicólogo uma informação fraudulenta e depois sai do consultório achando que é o máximo porque mentiu para um psicólogo e o psicólogo não descobriu que era mentira. Olha, meu amigo, não é por nada não, mas se você tem essa atitude, você está sendo patético, porque o psicólogo que está ali, ele está recebendo pela sessão que você realizou. Então ele está recebendo o salário dele, ele está fazendo o trabalho dele, que é realmente trabalhar com as informações que você está trazendo e te dar devolutivas acerca dessas informações. Então, ele recebeu e o trabalho dele foi realizado. Ele não se desmereceu em nada. Em compensação, você pagou por um trabalho que não foi realizado, mentiu. Quem que realmente sai vitorioso nessa situação? Então, é necessário que o paciente também compreenda que por mais que a figura do psicólogo tenha toda essa questão meio mágica em cima acerca dela, e que muitos tenham esse interesse em estar desafiando o psicólogo, é necessário que você entenda que se você procurou auxílio psicológico é porque provavelmente você tem um sofrimento. E é muito mais útil para você conseguir resolver esse sofrimento do que ficar submetendo o teu psicólogo a testes. Então, se você não acredita na eficiência e competência do teu psicólogo, busque outro profissional da área. Se você acredita que ele é competente e acha que ele vai realizar um trabalho bom, você não precisa ficar testando ele. Você chega lá, leva o teu sofrimento, leva as tuas questões para ele e você vai trabalhar com isso. Que é o intuito e é o que vai te levar a compreensão de você mesmo e a superação das suas dificuldades, dos seus sofrimentos. Até mesmo, porque vamos ser sinceros, a gente sabe que por mais que o valor de uma consulta psicológica ele seja referente a todo o estudo, todo o trabalho que aquele profissional teve na área, a anulação que ele se faz necessário para ele fazer um atendimento bom, provavelmente eu vou estar postando outro vídeo também falando acerca disso, do quanto custa pro psicólogo atender um paciente. Porque como é um ato de ouvir e dar devolutiva, as pessoas acham que isso não tem custo nenhum pro psicólogo. E na verdade isso tem um custo altíssimo. Porque você precisa anular certos aspectos das suas atitudes, você precisa anular a sua opinião, você precisa anular preconceitos. Então é uma coisa bem cara pro psicólogo ouvir um paciente. E por isso vem um valor financeiro também embutido nisso.
E vamos ser sinceros, a consulta psicológica ela não é tão barata a ponto de você pagar para um psicólogo para você ficar testando ele, fazendo brincadeira com ele. Então eu creio que para quem não tenha tão acessível assim o valor para estar desembolsando, é muito mais útil você aproveitar as sessões para realmente se entender consigo mesmo e realizar o seu bem-estar e a solução do seu sofrimento, do que você ficar realizando brincadeiras com o teu psicólogo que não vão te levar a nada. Então são alguns aspectos da profissão de psicólogo. Achei importante estar trazendo, porque como eu disse, é muito comum que as pessoas não façam ideia do que o psicólogo faz. Alguns psicólogos têm inclusive dificuldade em falar o que faz, mas de maneira resumida e breve, o psicólogo de atuação clínica, ele tem a função de servir como um intermediário e como alguém que se propõe a ser praticamente um espelho do seu paciente. Então o paciente vai no psicólogo tanto projetar sentimentos nesse psicólogo, vai ter uma identificação com esse psicólogo, vai realizar a questão de estar atribuindo ao outro sentimentos que não são desse psicólogo, que ele tem por pai, por mãe, por namorada, por marido, vai estar atribuindo esses sentimentos ao psicólogo, e através disso ele vai conseguir estar trabalhando com toda essa carga de sentimentos e estar resolvendo seus sofrimentos. Esse é o trabalho do psicólogo. Então, quando você procurar um psicólogo, não procure buscando um conselheiro. Se você quer um conselheiro, você vai encontrar dentro de centros, dentro de igrejas, dentro de vários outros lugares, você vai encontrar conselheiros espirituais, você vai encontrar grupos de apoio com sistema de aconselhamento, ali, da autoajuda. O psicólogo não tem essa função. Então não é trabalho do psicólogo ser conselheiro. Em certos momentos ele pode até estar atuando, puxando um pouco para conselhos, mas não é o trabalho dele e ele não vai fazer isso de maneira aleatória, comum e rotineira. Se fizer, ele não sabe o que está fazendo, e inclusive se ele for denunciado ao Conselho de Ética, ele pode inclusive sofrer sanções e punições, porque não é o trabalho dele agir como conselheiro, não é o trabalho dele dar respostas, faça isso, deixe de fazer aquilo, não. Ele pode te dizer, ó, há uma grande chance que se você fizer isso, vai dar nisso. Se você não quer, seria indicado que você não fizesse. Mas ele não pode te dizer simplesmente não faça ou faça. Não, isso não é trabalho de psicólogo. Enfim, espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui o que é o trabalho do psicólogo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo. Acesse o canal, estejam se inscrevendo, é muito importante para mim e para vocês. É importante para quem está assistindo o vídeo porque fica com o endereço, então pode acessar o canal mais vezes, mais facilmente, mais tarde. Vai receber novidades de postagem, tem acesso a alguns outros recursos do canal que você não teria se não fosse inscrito, e também está ajudando a destacar o canal, que aí é a parte que é benéfica para mim, porque o canal ganha mais destaque, também acaba sendo benéfico para você que gostou do vídeo, porque vai acabar me incentivando a fazer mais vídeos na área e você vai ter acesso a mais conteúdo, a mais material. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.